Sejam muito bem-vindos ao Revisa PET Termodinâmica Química 1. Nesse vídeo, começando o segundo módulo, eu sou o Ângelo Fernando Diniz e o outro apresentador é o Vitor Bruno Cunha, ambos membros do PET Engenharia Química. Hoje nós começaremos a falar sobre as transformações em sistemas abertos. Certo, então começando a nossa primeira parte desse segundo vídeo, a transformações termodinâmicas em sistemas abertos. Primeiro, como é que é a variação de energia de um sistema aberto e como é que se diferencia de um sistema fechado? Inicialmente dá para perceber que ele é até bem semelhante. A gente tem aqui um Q mais W, tem aqui uma parte que parece meio que um ΔH, mas várias coisinhas diferentes. Então vamos começar, para as partes são iguais, os sistemas são um pouco diferentes. Para esse Q mais W, eles têm um pontinho em cima. O que isso significa? Significa que eles não são por mol, eles são por unidade de tempo, por exemplo, por segundo. Isso é devido a esse N pontinho, que são mols por segundo, a unidade dele, que é uma vazão molar, por exemplo. As demais coisas são esse dnu dt, e essa variação de velocidade ao quadrado sobre 2 e variação de gravidade vezes uma diferença de altura, que é uma variação de energia cinética e variação de energia potencial. Percebam que é uma variação, ou seja, caso temos uma velocidade constante, a variação continua sendo zero. Mesma coisa para a energia potencial, que ela vai te passar caso tenha uma variação de altura, e isso aqui ela pode passar, por exemplo, com uma variação de diâmetro, porque diâmetro vezes velocidade é igual a vazão, e a vazão é constante. Ou seja, com dois diâmetros diferentes, nós calculamos duas áreas diferentes, área vezes velocidade. Assim a gente tem a vazão, então duas velocidades diferentes. E caso ela te dê apenas uma velocidade e apenas um diâmetro, isso significa que você calcular essa vazão aqui, que uma vazão volumétrica calculada através de densidade, massa molar, vocês conseguem achar a vazão molar. E agora alguns equipamentos que acontecem no sistema aberto. Primeiro nós temos a nossa turbina, o expansor, cujo nosso trabalho real será dado da seguinte forma: a nossa eficiência vezes nosso trabalho isentrópico, que é achado através de ΔS igual a zero. ΔS isentrópico igual a zero. Porque agora nossos exercícios não serão mais adiabáticos reversíveis, apenas adiabáticos normalmente, ou seja, apenas Q igual a zero, mas ΔS será diferente de zero. Mas inicialmente nós iremos supor um ΔS isentrópico, ou seja, zero, e assim continuaremos fazendo exercício. Acharemos o trabalho, assim como achávamos anteriormente, e após utilizar a eficiência, achamos o valor real do trabalho. E também temos uma bomba, um compressor, que é onde a eficiência é dada de forma dividida aqui. Isso acontece porque uma turbina ou expansor, nós, por exemplo, ganhamos energia. Há um ganho de energia no turbina ou expansor. Ou seja, ao se multiplicar por eficiência, que é um valor entre 0 e 1, nosso trabalho real será um trabalho menor, ou seja, nosso real é pior que nosso ideal. Já que nosso compressor, nosso isentrópico, ele será dividido por esse valor menor que 1, ou seja, nosso real será maior. E como um compressor é um gasto de energia, nosso real é pior do que nosso ideal por ser um valor maior de gasto. Nós temos que no evaporador ou condensador, nosso W será igual a zero, porém nós teremos uma troca de calor. E nossa válvula, nós temos tanto que nosso Q e nosso W é igual a zero. Ou seja, no exercício também não tem variação de velocidade ou altura, ou seja, nosso ΔH é igual a zero, ou seja, nós não teremos que supor uma isentropia. Agora aqui, o primeiro exercício para fixar essas questões, essas que nós acabamos de passar. Determine o trabalho necessário, a temperatura de saída e a geração de entropia do compressor que tem eficiência de 0,75. Se ao entrar no compressor adiabático, o fluido girante está no estado de vapor saturado a 258,15 Kelvin e a pressão de descarga é de 12,02597927 bar. Específico, não? Utilize a equação virial trocada no segundo termo. Alguns detalhes que já dá para perceber aqui de dados. Essa aqui é a nossa eficiência. Ele pede o trabalho, o W, a temperatura de saída, ou seja, o nosso T2, e o nosso ΔS real, que é a geração de entropia. Se trata de um compressor, ele é adiabático, ou seja, Q igual a zero. Ele está no estado de vapor saturado, inicialmente, e dá T1, ou seja, P1 nós vamos tirar através de Antônio, e a P2 ele passa aqui. Esses aqui são os demais dados do fluido refrigerante. Quem quiser dar uma pausa para tentar resolver sozinho, mas continuando aqui. Assim ficará o nosso gráfico de exercício. Perceba que agora nós iremos tratar todos os gráficos T por S, diferente dos gráficos P por V dos vídeos anteriores. Aqui, nosso ponto inicial, na T1 P1 menor, pois trata de uma compressão, ou seja, nós queremos uma P2 e T2 maiores. Perceba que aqui nosso delta isentrópico é uma linha reta, e aqui nosso delta após aplicar a eficiência. E cada um deles com seus respectivos caminhos aqui diferentes. Tendo o primeiro caminho igual para todos, que é esse ΔI aqui. E ele começa do ponto saturado.
detalhe interessante de perceber é que nossa variação aqui, quando tem o CP de gás ideal, ele acontece a pressão de referência dada, que é obtida através de Antoine da T de referência daqueles dados lá. Então, através do Antoine, nós pegamos aqueles dois dados mencionados, calculamos aqui a TR1, com ela calculamos o dBdt1, e assim, como nós vimos lá, nosso ΔS isentrópico será dado por esse caminho, que será zero. Nosso primeiro ΔS1A será dado por essa integral aqui, calculamos, obtemos esse valor aqui, e já os outros dois serão dados por essas equações aqui. Porém, por dependente de T2 entrópica, nós não temos eles, ou seja, vamos ter que abrir esse dBdt, ficando assim de forma. Vamos isolar esse R aqui, isolar ele de forma geral, passar dividindo, achar aqui, fazer a divisão, abrir esse TR aqui como T2 sobre TC, e assim temos apenas uma incógnita que é o T2S. Por métodos numéricos ou um solve, nós descobrimos que esse é o valor. Com ela calculamos o TR, calculamos assim os betas, o outro dBdt que não tinha sido calculado anteriormente, e agora vamos calcular o ΔH isentrópico, com os mesmos caminhos agora, só que agora utilizando as integrais de ΔH, de entalpia. O primeiro é dado por essa daqui, o segundo por essa daqui, e o terceiro por essa daqui. Somando tudo, obtemos esse valor aqui. Aplicando a eficiência, obtemos esse valor aqui. Na equação do sistema aberto, não temos dados de velocidade, não temos dados de altura, delírio do T é zero, que é adiabático, então Q é igual a zero, passo menos dividido com ponto, então W ponto sobre ponto W, ΔH é igual a W, esse valor é o próprio valor de ΔH. Para o ΔH, ele nada mais é que sua soma de seus valores, daquele outro caminho lá, daquele caminho maior lá mostrado. Primeiro que nós já temos ΔH, agora essas outras integrais aqui nós não temos o T2, nem no beta2 nem no dBdt2. Só que como nós vimos lá no vídeo 1, uma forma de, então, de fazer essa integral aqui mais simples, quando nós não temos as coisas, isolando aqui, subtraindo, achando o resultado aqui, essa integral aqui, a forma mais simples é essa daqui, sem ter que abrir o beta e o dBdt separadamente, como nós já mostramos anteriormente. Isolando os R's, passando dividindo, fica assim, abrindo R. Novamente, através de iterações numéricas ou solve, descobrimos o T2, temos esse valor aqui. Calculando seu TR, calculando seu dBdt. Agora, com esses valores, nós podemos calcular nossa variação de entropia que ele pediu, nossa geração de entropia. Vai ser dado da seguinte forma, cada integral. A primeira não foi calculada porque nós já tínhamos calculado anteriormente, né, que o primeiro caminho é igual para ambos. Somando tudo, obtemos esse valor aqui. Bem baixo, porém, ainda assim, diferente de zero. Agora nós já sabemos trabalhar toda a parte direita do bifásico. Porém, como então atravessar o bifásico para poder trabalhar na parte esquerda? Atravessar o bifásico seria uma condensação. O que seria menos uma vaporização? Vaporização seria esse delta aqui em uma vaporização. A vaporização na temperatura normal de ebulição, por exemplo, da água 100 aerocelsius, é dada pela equação de Heidel para qualquer fluido, só substituir os valores de Tn e Pc. Tem cuidado que aqui é Trn. Porém, nós não queremos apenas a vaporização na valor normal de ebulição. Para conseguir os valores de ebulição, nós temos que utilizar o Heidel aqui, que é um valor já conhecido, ou qualquer outro valor já conhecido aqui, esses dois aqui. E assim, com outra T qualquer, de qualquer outro ponto que nós quisermos, nós descobrimos um ΔH qualquer. E para descobrir um ΔS, nós saímos pela variação de entropia de Gibbs. Só que o delta de vaporização, quando se tem só mudança de fase, para Gibbs é zero. Rearranjando a fórmula, essa T-sat que é constante, fica ΔS igual a ΔH vap sobre T-sat. Assim também sabemos a variação de entropia por uma vaporização. E agora ali no lado esquerdo do bifásico, nossa equação de volume será a do Hackett. Será esse aqui, dc vezes dc elevado a 1 menos TR-sat elevado a 2 sobre 7. Percebam que é 1 elevado e elevado novamente. Muito cuidado ao colocar isso na calculadora. E o V6 e VC são dados tabelados. A variação de entalpia, então, da forma geral, ficaria disso aqui. Percebam que aqui é um CP de líquido, que é outro dado também tabelado, mas diferente do CP de gás ideal da tabela. E aqui temos VL menos T vezes dV dt L. Só que a temperatura de líquido é um valor muito baixo, dV dt também é um valor muito baixo. Então, muito baixo vezes muito baixo dá um valor praticamente zero.
Então, equação integral de P1P2 de BR, que é constante em relação a P. Então, aqui foi uma integral trivial, que dá isso aqui. Então, essa variação de entalpia será dada da seguinte forma. E agora, caso nós caímos no meio do bifásico, como saber primeiramente o que está acontecendo? Isso vai estar acontecendo quando o nosso ponto de vapor saturado, do ponto 2, for maior que o nosso ponto de entropia 1. Isso também vai facilitar para a nossa conta do T2, que será o próprio T2 sat. Porém, o difícil será calcular o valor de S ou de H daquele ponto, pois ele será dado por essa equação aqui que tem 5 incógnitas no total. Porém, não temos, porque esse XL e esse XV, ele nada mais é que fração de líquido e fração de vapor. Porém, por ser bifásico, ou seja, apenas duas fases, a soma de nossas duas fases tem que dar 1. Isolando aqui, então, XL, obtemos isso aqui. Substituindo na fórmula, temos isso aqui. Mas as outras duas coisas aqui é o nosso ponto do vapor saturado e o nosso ponto do líquido saturado. Só que o nosso ponto do líquido saturado nada mais é que o nosso ponto do vapor saturado menos a vaporização. Assim a gente passa do ponto extremo direito ali do sino para o ponto extremo esquerdo. Substituindo lá, obtemos isso aqui. Simplificando a fórmula, ficamos com isso aqui. Ou seja, bem menos equações. Mas agora, para fixar e entender bem como utilizar isso aqui, vamos para o exercício. Determine a fração de vapor e líquido na saída, o trabalho produzido e a geração de entropia em uma turbina, cuja eficiência é 0,8 quando o vapor de água é expandido adiabaticamente de 35 bar e 573,15 Kelvin até 0,5 bar. Utilize a equação variável truncada no segundo coeficiente. O dado dá para perceber que essa aqui é a nossa eficiência. Se trata de uma turbina, diferente do último exercício que era um compressor. Aqui nós temos nossa T1 e P1 e nossa P2. Além disso, ele pede aqui nossa fração de vapor e fração de líquido, ou seja, nosso XL e XV reais, o trabalho, o W, e a geração de entropia, ΔS, assim como no último exercício. Esses daqui são os dados. Quem quiser dar um pause para tentar resolver sozinho, mas continuando. Esse daqui é como ficar o gráfico. Perceba que agora nós estamos indo de cima para baixo para se tratar de uma turbina, já dando aqui um spoiler para vocês e lá cair no bifásico, que ao final nós iremos treinar no bifásico, nós não treinamos antes. Então, perceba um detalhe, como após aplicar a eficiência eles deslocam um pouco à direita, tem chance de após aplicar a eficiência, ele sair aqui do bifásico. Tomem bastante cuidado com isso, caso isso aconteça em algum exercício. Novamente, agora, nós iremos fazer também por ponto. Ou seja, para obter aqui o ponto 2 de vapor saturado, nós iremos percorrer esse caminho aqui. E para obter o ponto 1, nós iremos percorrer esse caminho aqui. Ambas essas setas estão acima aqui da PRF, que é onde tem a variação de CP, apenas indicadas aqui do lado direito para uma não ficar sobreposta à outra. Para o Antônio, nós temos aqui a PRF até 2 sat. Nossos TRs calculados serão todos esses daqui. Nossos betas terão esses valores aqui. Nossos DBs e Ts terão esses valores aqui. Nosso radon terá esse valor. Então, nossas vaporizações terão esses valores. Nossas variações de vaporização de entropia terão esses valores. Agora, começando o nosso lógico de exercício. Primeiramente, vamos supor um ΔS isentrópico, ou seja, igual a zero. Por um ΔS isentrópico nada mais é que S2 isentrópico menos S1, ou seja, que será igual a zero. Isolando, nós temos que nosso S1 será igual ao nosso S2 isentrópico. Nosso S1 será dado para aqueles caminhos lá como nós vimos, e nosso S2 de vapor saturado será dado para esses caminhos. Nós faremos os dois inicialmente para comparar qual é maior que qual, para determinar se cai um bifásico ou não. Embora eu tenha dado a resposta para vocês se tem caído ou não anteriormente quando eu mostrei o gráfico. Mas calculando, primeiro aqui nossos valores de 1, depois nós aqui nossas variações de pressão, somando tudo, perceba que esse primeiro aqui é o mesmo valor para ambos, obtemos esses valores aqui. Assim, percebemos que nosso S2 de vapor saturado é maior que o nosso S1, ou seja, estamos bifásico, nosso T2 isentrópico será igual a T2 sat. Então, nosso ponto 2 também isentrópico será dado por isso aqui. Percebam que XL ele também não será nosso XL real, será nosso XL isentrópico. Porém, como nós vimos, nosso S2 isentrópico é o S1. Nosso S2V nós já calculamos, esse aqui também nós já calculamos, ou seja, substitui tudo. Isolando aqui o XL, ou dando solver, nós obtemos esse valor aqui. Agora, calculando nosso ΔH isentrópico, será dado por isso aqui. Nosso H2 também por estar lá no bifásico, ele será dado pela fórmula de quando estamos ali no meio do bifásico. Substituindo, temos isso aqui.
Agora calculando nosso H1 e o H2 Vsat, que são os dados que faltam, pois esse aqui nós já calculamos, nós também já temos esse aqui agora. Ambos seriam dados por seguintes formas. Esses dois aqui nós já temos, já calculamos, são os mesmos. Os outros substituindo, obtemos esses valores aqui. Os outros também. Somando tudo, obtemos isso aqui, substituindo lá na fórmula, ficamos assim. Assim, obtemos esse valor para o ΔH isentrópico. Aplicando a eficiência, obtemos esse valor aqui. Mesma coisa do sistema aberto, então só é adiabático, que é igual a zero, separação de velocidade, separação de potência, dNu do T igual a zero, passando dividido, W ponto, seu ΔH igual a W. Então W será aquele próprio valor. Porém, ΔH nada mais é que H2 menos H1. O H2 será dado por essa equação aqui. Então, substituindo isso aqui, nós já temos esse dado que acabamos de calcular, esse, ou seja, substituindo, vamos ficar só em função aqui do XL, novamente substituindo dando solve, temos nossa fração de líquido, é isso daqui. E nossa fração de vapor nada mais será que 1 menos fração de líquido. Agora, para calcular nossa geração de entropia, será S2 menos S1. S1 já temos, e o S2 será dado por isso aqui. X0 acabamos de calcular. Então, jogamos lá, temos todos os dados, fazendo a conta, obtemos essa variação de entropia. Novamente, um valor bem pequeno, mas diferente de zero. Agora, o Vitor irá explicar para vocês calor de reação. Vou explicar uma questãozinha aqui para você sobre calor de reação, tudo bem? A questão em quesito é essa daqui, sobre produção de óxido nítrico e óxido nitroso, né? Que é realizado em um reator isotérmico operando a uma temperatura de 3.000 kelvins, né? E a pressão atmosférica. Aqui é passado para a gente as reações, elas são importantes para a gente orientar o que vai acontecer com o problema, né? Aqui é para também determinar a demanda térmica que vai ter de necessidade da gente pegar esse ar que está a temperatura ambiente, né? Jogar ele para 3.000 Kelvin e também da etapa reacional, né? E a gente quer saber o quanto que isso vai demandar termicamente, ou seja, isso é um caráter energético aqui da situação, né? E ele passa para a gente duas coisas, né? Que a nossa conversão de O2 é 0,8, né? 80% você traduz para 0,8, né? E que a seletividade, que é moles de NO, então moles de NO sobre moles de O2 reagido, então moles de O2 reagido é igual a 0,5, né? Então, esses dois dados é passado para a gente. É muito interessante que a gente copie eles, porque ter eles em mente vai ser muito importante para o próximo passo que a gente vai fazer aqui, né? Então, primeira coisa que a gente faz é analisar as nossas reações. N2 indo para 2NO, né? E NO mais meio de O2 indo para NO2, ok? Feito isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo que eu recomendo numa questão como essa de calor de reação é montar a tabela estequiométrica. Então vamos lembrar como que a gente monta uma tabela estequiométrica, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar as espécies aqui. Depois que a gente colocar as espécies, você vai colocar início. Depois do início, a gente vai colocar reage. Depois que você coloca reage, você coloca fim, ok? Então, a espécie que a gente tem vai ser qual? A gente vai ter nitrogênio, óbvio, né? Oxigênio. Com o oxigênio, eu vou ter o NO. E eu vou ter o NO2, ok? Então, aqui, para a gente só deixar mais organizadinho, vamos separar bonitinho cada uma das espécies que a gente vai ter utilidade para isso daqui a pouco, ok? Primeira coisa, então, é identificar os moles iniciais, ok? Como que a gente identifica esses moles iniciais? Aqui a gente vai adotar uma base de cálculo de 1 mol de ar, ok? Então, aqui a gente tem 0,79 de nitrogênio e 0,21, né? Vamos lembrar que isso daqui é uma propriedade, né, que fala que o ar atmosférico ele é composto 79% de nitrogênio e 21% de O2. Na prática não é isso, mas para efeito de cálculo, para a gente não ter outras espécies interferindo, a gente vai considerar só esses dois, ok? Após isso, o que a gente vai fazer? Quais são as quantidades iniciais de NO e NO2? 0 e 0. Aqui embaixo eu coloquei uma coluna de soma. Para quê? Para a gente ter isso daqui adaptado. Então, vamos colocar 1 aqui. Reação é o quanto que vai estar sendo reagido disso, né? Então, para a primeira equação, eu vou criar uma coisa chamada grau de avanço, que vai medir o quanto reage, né? E para a reação 2, eu vou ter E2. Nitrogênio só aparece na reação 1, então vai aparecer menos E1, ok? Tudo bem?
O2 aparece tanto na primeira quanto na segunda reação. Na primeira, ele aparece com coeficiente estequiométrico 1 na parte dos reagentes, por isso que vem negativo, menos 1. E o oxigênio vem na parte daqui dos reagentes, na segunda equação, com coeficiente estequiométrico de meio. Então, menos, meio, G2. Óxido nitroso, né? Ele vai aparecer primeiro na primeira, o NO na primeira, com o coeficiente de estequiometro 2 no produto, então vai positivo. 2E1, né? E ele está sendo utilizado aqui também na segunda reação. Então, menos E2, ok? NO2 está aparecendo só na segunda reação, com coeficiente estequiométrico 1, então vai aparecer um E2 aqui, ok? Joia? E aqui o que a gente vai fazer? Antes da gente completar essa tabela, você concorda que a gente não sabe quanto que a reação avançou? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai tentar usar esses dados que foram passados de conversão de oxigênio e de seletividade para a gente conseguir encontrar esses valores, né? O que é passado para a gente é o seguinte, ele fala que a quantidade de O2 convertida é 0,8. Então, como é que a gente vai imaginar isso? Quantidade de O2 convertido vai ser quem? Olha, eu vou ter O2 tanto na minha primeira quanto na minha segunda, né? Tanto na minha primeira quanto na minha segunda reação. As minhas duas reações têm um O2, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o que a gente sabe aqui em cima, ou seja, o que tem de oxigênio, né? Então, o que está sendo reagido? E1 mais meio E2. Vitor, por que não apareceu aqui com coeficiente estequiométrico? Lembrando que aqui é em módulo, tá, gente? É quantidade, né? Então, não existe quantidade negativa. Dividido pela quantidade inicial de oxigênio, que é 0,21. Então, daqui a gente tira... E isso daqui é igual a 0,8. Mas a gente ainda tem um sistema linear com duas variáveis e uma equação só. Então, a gente não consegue resolver. Então, eu vou partir para o quê? Para a minha segunda equação. A minha segunda equação é o quê? É a questão da seletividade, ok? E na minha questão da seletividade, eu vou pensar o quê? Eu vou ver o quanto que está saindo de quê? Olha, a seletividade que ele passou para mim foi em questão a quê? Mole de NO que deixa o reator por mol de O2 reagido. Então, a gente vai fazer o quê? Que essa seletividade, ela vai ser igual a... Quem que é, ó, olha o cuidado que eu estou te falando, quem que é a quantidade de mol de NO que está saindo? A quantidade de mol que NO está saindo é, ó, 2E1 menos E2. Então, isso daqui é um valor para mim, tá? Isso daqui é um valor. Então, eu vou vir cá e substituo ele. Então, vamos lá. Vamos substituir esse valor aqui. 2E1 menos E2. Mas ele está sobre o quê? A quantidade de moles reagidos. E quanto que é a quantidade de moles reagidos? E1 mais meio E2, ok? Isso daqui está igual a 0,5. Então, aqui a gente tem um sistema agora com duas incógnitas e duas equações, e a gente já consegue tirar os valores deles, tá? Para a gente não se estender muito aqui, eu já vou retirando os valores deles por solve, tá? Então, aqui, o meu E1, ele vai ter o valor de 1,05, opa, perdão, 0,105, e o meu E2 vai ter o valor de 0,126. Então, com os graus de avanço na minha mão, você concorda que eu consigo substituir nessa tabela aqui e encontrar os valores? Isso mesmo, consigo. Então, aqui fica 0,685, 0,042, 0,084, ok? E, por fim, 0,126. Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês. Qual sugestão que eu vou dar para vocês? Vamos ver se vocês pegam. Se vocês já fizeram esses somatórios aqui embaixo, de uma vez você vai estar resolvendo um pouco a sua vida, tudo bem? O que eu quero dizer resolvendo um pouco a sua vida? A gente vai precisar desses valores. É isso que eu estou querendo dizer. Então, aqui eu já substituí os valores, eu já fiz a soma. E aqui também já substituí os valores, já fiz a soma. Então, minha tabela estequiométrica está feita. Já usei os meus conceitos para grau de avanço, já tem tudo definido. O objetivo mesmo era fazer a tabela estequiométrica, né? Agora, vamos tentar entender como é que funciona esse negócio de
calor de reação, né? A gente basicamente vai estar isotermicamente falando, né? Então a gente está saindo de uma condição inicial, indo para uma condição final, que no caso a temperatura inicial, que é de 3.000 Kelvin, ela vai ser igual à temperatura final, que é de 3.000 Kelvin. Então o que a gente percebe aqui? Que as temperaturas, elas são as mesmas. Só que a gente não pode fazer essa reação a 3.000 Kelvin. Que se a gente fizer ela a 3.000 Kelvin, a gente vai estar desrespeitando um parâmetro físico, que é o calor que essa reação vai ter. E eu não sei o calor dessa minha reação a 3.000. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar, né, essa minha condição inicial e eu vou jogar ela para 298 Kelvin. 0,15 Kelvin, que isso daqui é a temperatura referência, ok? Que eu conheço o meu calor de reação, o calor dos meus reagentes, o calor dos meus produtos. E aí sim, eu vou fazer a minha reação, em 298,15, ou seja, eu vou pegar nisso e vou realizar a minha reação aqui. Na prática é assim que funciona? Para algumas coisas sim, tá? A gente realmente baixa a temperatura às vezes para reagir, a gente sobe a temperatura para reagir. Então, o que vai acontecer aqui vai ser a minha reação. E agora, depois que eu fizer a reação, eu volto para a condição de 3.000 Kelvin. Então, aqui você percebe que você tem um resfriamento, e aqui você tem um aquecimento, né? E aqui você tem uma reação, isso mesmo, ok? Então, qual que é o nosso problema agora? Encontrar o resfriamento, encontrar o aquecimento, encontrar a reação. Quem que eu já falo para vocês que vocês já têm? Vocês já têm o resfriamento, porque vocês já sabem o que está chegando. Vocês já sabem as quantidades que está chegando. E vocês também já sabem, olha para você ver, vocês também já sabem a quantidade que está saindo pela sua tabela estequiométrica, né? Ou seja, resfriamento e aquecimento, ele vai ser em função ao que entra e ao que sai. Então, esses são valores que a gente tem, tá bom? Então, vamos definir aqui como é que isso ficaria. Se a gente fosse falar em quesito a calor da situação, a gente teria aqui. A gente vai ter, vamos chamar aqui, né, de ΔH de resfriamento, o primeiro, né? Mais ΔH de reação, mais ΔH de aquecimento, tá? Então, só para a gente deixar aqui mais bonitinho, inicialmente eu estou a temperatura de 3.000, então eu vou resfriar para 298,15. Aqui eu vou criar o conceito de número de moles vezes o CP, dt, né? Lembrando que isso aqui é um cálculo de ΔH, né? Mas, quando eu falo do ΔH de reação, eu tenho que lembrar que esse ΔH de reação, ele vai ser o quanto que vai surgir na primeira, mais o quanto que vai surgir na segunda de energia, ou consumo de energia, tá? Só que lembrando que essas reações, elas não ocorrem por inteiro, né? Então, vai surgir o conceito de grau de avanço, que a gente já descobriu eles, inclusive. Então, vai ficar E1 ΔHR1 mais E2 ΔHR2, né? Então, a gente já sabe mais ou menos esse ΔH de reação aqui, que vai ser E1 ΔHR1 mais E2 ΔHR2. Então, aqui a gente tem o valor reacional, né? E por fim, para a gente finalizar, a gente tem um aquecimento, que eu vou colocar um inicial, né? Até 3.000 Kelvin, N agora com índice final, CP dt. Então, assim, o CP não vai se alterar durante o exercício, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, a gente vai fazer umas somas parciais. O que significa isso? A gente vai identificar, na verdade, um número único para a gente entender o quanto que a gente vai ter no início de A e no final de A, ok? Então, a gente vai fazer isso para todas as nossas espécies que a gente tem aqui. E para isso, a gente vai conseguir continuar o exercício e, por fim, né, a gente resolver esse problema, ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente vai, então, pegar as quantidades iniciais de A, que elas vão ser as seguintes. Vamos ver se vocês pegam 0,79 vezes 3,28 mais 0,21 vezes 3,639. Lembrando que A é aquele primeiro coeficiente, tá? CP é igual a A, mais BT ao quadrado, menos CT ao quadrado, mais D sobre T ao quadrado, lembrando disso, ok?
Então, nesse caso, a gente não vai ter o coeficiente C, porque é nitrogênio e oxigênio. Então, a gente só vai ter o coeficiente A, B e C. Então, por isso que a gente está pegando o número de moles iniciais de uma certa espécie vezes A. Então, aqui, a gente tem o número de mols de N2 vezes o A do N2, número de mols aqui do oxigênio vezes o A do oxigênio, ok? O mesmo processo vai ser feito aqui com NB, que a gente vai ter 0,685, que é uma quantidade, tudo bem? Vezes 0, opa, perdão, vezes 0,79, né? Eu coloquei a quantidade final aqui, né? A quantidade inicial. 0,79 vezes 0,393 aqui, mais 0,21 vezes 0,526. Lembrando que todo esse coeficiente NB ele é multiplicado por 10 a menos 3, tá bom? E por fim, ND, né? Primeiro termo, 0,79 vezes 0,04, mais 0,21 vezes menos 0,227. Tudo isso agora multiplicado a 10 à quinta. Com isso, a gente tem as quantidades iniciais, né? Isso aqui vai ficar na seguinte cara. Vai ficar NA é igual a 3,355. NP, né, vai ficar com a cara de 0,09, né? Eu vou deixar bem assim, bem arredondadinho. 0,9 não, perdão, olha para você ver. Fiz errado aqui na calculadora, só um momentinho. 0,006, né? 006. E NIC vai ficar com uma cara bem alta, mas não tem problema, porque a gente tem que lembrar que ele é sobre T ao quadrado, ok? Com esses valores, a gente já pode calcular aquela primeira integral, que ela está na cara de 3.000, né? A 298,15. Lembrando de multiplicar pelo R aqui, a gente está usando 8,314, porque a gente está em joule. Se eu quiser fazer a conta em bar centímetro cúbico, eu também posso, só que eu tenho que dividir por 10 no final, ok? Tudo isso daqui vai ser multiplicado pelo valor de 3,355. Vamos colocar o fator B aqui também, né? Então, vai aparecer mais 0,0006 vezes T, menos 8.075, tudo isso dividido por T ao quadrado, tudo isso dt. Isso daqui vai retornar para mim um valor de 97.567,29656. Ok? Lembrando que este valor aqui, ele é positivo ou negativo. Eu coloquei ele aqui, mas eu ainda não substituí como positivo ou negativo. Por que que ele vai vir negativo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Estou resfriando, então eu tenho que retirar calor do meu fluido. Tudo bem? Então, por isso que aparece esse valor. Agora, como a gente já fez com as concentrações iniciais e a gente já sabe também o calor que a gente vai ter que retirar no início, basta para a gente agora ver a questão do final. Vitor, eu conheço as minhas concentrações finais? Eu conheço as minhas concentrações finais. Então, NF, vamos lembrar que aqui a concentração final vai ficar 0,685 do nitrogênio, tá? Vezes 3,28, mais aqui, olha o cuidado que vocês têm que ter, porque vai surgir outros elementos, tá? Então, vai aparecer, por exemplo, do NO aqui, tudo bem? Então, 0,042. Quem que é 0,042, se vocês forem lá na nossa tabela estequiométrica? É o nosso O2. Então, vai aparecer aqui 0,042 vezes o CPA do meu O2. Aqui eu vou deixar um pouco mais fácil para a gente já resolver com mais calma. 0,084. Quem que é 0,084? O nosso NO. Multiplicar ele por quem? Multiplicar ele pelo valor que a gente tem do A dele. Mais quem? Por último, agora, quem que está faltando? Nossa, está faltando 0,126, que é o NO2. Então, vamos lá. 0,126 vezes o A dele, né? Que aqui, no caso, vai ter o valor de 4,5. Só trazer para cá, 4,5. Isso. Tudo isso aqui vai ter um valor para a gente de 7,31. Vou estar dando uma aproximada aqui para a gente também conseguir fazer com mais calma. NIB, a mesma lógica, né? Então, 0,685 vezes o valor que eu tenho, versus 593.
mais 0,042 vezes 0,506 mais 0,084 vezes o valor que eu tenho do P 0,624 mais, por fim, né, vamos acabar, pelo amor de Deus, né, muito grande isso, 0,126 vezes 1,13, tudo isso daqui multiplicado por 10 a menos 4, que isso daqui também vai retornar um valor para mim aqui de bem próximo do inicial, tá? Não se assustem. Ambos estão bem, vamos dizer assim, estão bem aproximados, tá? Não se assustem, é isso mesmo, é o mesmo valor do passado. Foi coincidência nesse caso. Por fim, NID. Bom, para a gente já acabar. Isso daqui vai ficar para mim com o valor de quê? 0,685. Lembrando que esse valor aqui todo, ele está sendo multiplicado por 10 a menos 4, tá bom? Perdão, 10 a menos 3. Pensei no 3 e coloquei o 4. Então, menos 3. Vai dar esse valor aqui pra gente. NID, por fim, vamos já acabar com isso, né? Aqui multiplicado pelo valor de 84, 0,014 mais 0,1264, né? Opa, perdão, 1264, essa foi bom. É, isso mesmo, 126, que eu coloquei uma casa que não tem necessidade, vezes menos 0,792, vezes 10 elevado à quinta. Tudo isso daqui, gente, vai ter o valor de menos 875. Agora que eu vi que eu usei a minha conta aqui errada, tá, gente? Vou só retornar aqui, eu vou apagar que aqui onde deu menos 85, na verdade é outro valor, que é o valor de menos 1607, ok? 1607. Agora que eu vi que eu substituí errado aqui, tá bom? Mas a conta é essa mesmo. Só copiei errado. Só tem esse valor aqui que mudou. Tudo bem? Feito isso, gente, a gente também já tem essas quantidades finais, né? Então, para terminar, 298,15, a gente eleva até ele a 3.000. Então, vai ficar NA, que multiplica o nosso nada, né? Então, um aqui, porque ele não possui temperatura, mais NIB, que a gente calculou, vezes T, mais NIC sobre T ao quadrado, em T e D, que na verdade, sobre T ao quadrado. Tudo isso daqui a gente vai estar multiplicando pelo 8,314 DT. Isso daqui vai retornar para a gente o valor de 975,67,29056, ok? Joule. Agora, cuidado, vem um valor positivo. Ok? Agora que eu vi que, na verdade, eu copiei os dois valores errados. Aqui em cima vai ser menos 96 mil, tá, gente? Não me perdoe por isso, é muito número, a gente acaba confundindo, né? Menos 96 mil aqui em cima. Então, a gente já tem essas duas etapas, tudo bem? Essas duas etapas já estão calculadas. Então, falta para mim a parte do reacional, né? Então, vamos lembrar que na parte do reacional, a gente tem um E1 ΔH R1 mais E2 ΔH R2. No enunciado não aparece, mas se a gente procurar esses valores de R1 e R2, a gente consegue encontrar, tá? Vocês podem procurar que vocês vão ter. E isso daqui vai retornar para vocês os valores de 1761,68. Joga, ok? Primeira pergunta que surge assim, Vitor, quais sugestões você tem em um tipo de exercício desse? Primeiro, saber montar uma tabelinha estequiométrica. Lembrar daquele negócio dos coeficientes estequiométricos, de verificar tudo direitinho. Segunda coisa que é de grande importância para a gente ter em mente, qual que é? Quando um exercício como esse aparece, o importante é vocês lembrarem como resolver. Ou seja, qual que é o meu objetivo aqui? Por que que eu tenho que levar 298? Posso reagir a 3.000? Não posso. Esse valor aqui que a gente encontrou, que é o ΔH total da nossa, por exemplo, da nossa reação, ele indica o quê? É um endotérmico, é um exotérmico. Você pode perceber que é um ΔH positivo. Então, uma reação que tende a absorver calor. Se ela está absorvendo calor, é algo que a gente precisa ficar atento, tudo bem? Então, isso daqui são pontos que a gente precisa estar tocando, estar entendendo melhor, justamente para a gente conseguir resolver, né? Então, quando a gente faz o somatório total, a gente tem que
12701 de óleo por mol. E aí a pergunta que dá é o que isso daqui significa? Significa que eu tenho que adicionar calor, né? Então, se vocês verem a etapa de aquecimento e a etapa de resfriamento, o valor do ΔH dela é muito próximo. Significa que quem está coordenando essa reação mesmo é justamente o ΔH reacional. E com esse ΔH reacional, eu conseguiria ver que, na verdade, eu tenho que adicionar um calor aí nesse meu processo, justamente porque ele vai consumir isso. Ok? Tudo bem? E, gente, tudo bem? A gente vai fazer mais um exercício aqui. Dessa vez a gente vai fazer um exercício de residual por cúbica, tá? Que é um exercício um pouco mais complicado, né? Um exercício que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as contas, tá? Então a gente está mais interessado em entender a montagem do exercício, né? E como resolver, tudo bem? Então vamos ler. Propileno no estado de líquido saturado, tá? Então é muito importante você entender que foi passado o estado inicial do meu fluido, que é líquido saturado, a 30 graus Celsius, né? Então a temperatura inicial ela é de 303,15 Kelvin, né? Vou lembrar que a gente tem que somar, né, esse valor a 273,15 e um processo de escoamento adiabático. Então a gente tem um processo de escoamento. E uma válvula de estrangulamento tendo sua pressão reduzida para 2 bar, né? Então aqui foi passado P2 igual a 2 bar. Primeira pergunta que a gente se faz é, gente, cadê a pressão 1? Lembrando que a gente vai usar a equação de Antoine aqui, né? E a gente vai retirar a pressão de saturação. Então, vamos lembrar que a gente usa ln de Psat é igual a A menos B sobre T mais C, né? Nesse caso, a gente vai dar uma encurtadinha nas contas, então a gente não vai mostrar cada um dos cálculos, ok? Tudo bem? Justamente para a gente conseguir ter um pouco mais de agilidade na questão das contas aqui. Mas a temperatura 1 de saturação, ela equivale para a gente a 241,60, ok? Então, quando a gente joga o par aqui com os A, B e C, a gente tem que a temperatura 1 de saturação, ela equivale a 246, né? Deixa eu ver, 241,60, isso, 241,60 Kelvin. Com isso, gente, a gente tem um ponto inicial, mas a gente não tem um ponto final, né? Então fica de pensamento pra gente, como que eu consigo obter esse ponto final? Então, para a gente obter isso, o que que nós vamos fazer? Iremos fazer um balanço de energia, né? E para esse balanço de energia, o que que a gente tem que pensar? Que é um escoamento, né? Se é um escoamento, o que que eu tenho que verificar? Para esse balanço, a gente vai ter dNU dt mais delta N H mais GZ mais U ao quadrado dividido por 2 é igual a Q mais W. Nesse caso, estado estacionário, a gente não tem dNU dt. Não foi passada a cota de altura, nem cota cinética para a gente, né? Então a gente não tem ideia de velocidade. É um processo adiabático, então aqui também vale zero. E por fim, é uma válvula de estrangulamento, então a gente não tem trabalho de eixo. Então a condição de análise que a gente vai ter, basicamente, ela vai ser em função de quem? ΔH igual a zero, ok? Então essa vai ser a condição que a gente vai estudar. Mas para isso a gente precisa entender, apesar do residual ele não ter gráfico, a gente tem que entender um pouco mais do que está acontecendo no diagrama, ok? Então vamos fazer um diagrama rapidinho aqui, só para a gente entender os passos, né? Então aqui a gente tem a linha do bifásico, e aqui a gente vai identificar o ponto inicial. O ponto inicial é que ele está em líquido saturado, então ele está exatamente aqui, ponto 1. E aí a gente tem que fazer a seguinte análise, né? O que que acontece? Eu não sei onde que esse ponto vai sair, ou seja, eu sei é P2, né? P2, 2 bar, mas aí eu não consigo afirmar de cara se ele vai cair aqui no meio do bifásico, se ele vai cair exatamente num ponto de saturação, ou se ele vai cair no meu vapor superaquecido, ok? Tudo bem? Então, para saber disso, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular um ponto que eu conheço, que é H2, né, de vapor saturado, né? Eu preciso conhecer ele. E como que eu calculo esse H2 de vapor saturado? Ok? Esse aqui vai ser o nosso desafio de hoje, né? A gente primeiro começar por esses cálculos e tentar identificar onde que a gente vai cair. E lembrando que para a gente calcular esse H2 de vapor saturado, a gente vai estar usando uma condição de resíduo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar da ideia de resíduo, ok? Então, vamos tentar entender. O resíduo
ele é basicamente feito dessa seguinte maneira aqui. A gente aqui tem uma condição inicial 1. E a gente deseja muito, mas muito mesmo, chegar na condição 2, né? E vamos tentar entender como que isso se adapta ao nosso problema, né? Então, eu tenho a uma temperatura 1 e pressão 1, né? E eu quero chegar a uma temperatura 2 e pressão 2, ok? Para isso, eu poderia ir direto? Poderia, mas não seria esperto, porque eu não sei como é que eu vou descrever esse comportamento de variação aqui, tudo bem? Então, o resíduo ele faz a seguinte situação. Ela pega da condição 1 e leva para a condição 1 em gás ideal, mas também a T1 e P1. Aí sim, a gente faz a mudança para a situação 2 em gás ideal, né? Então, a gente chega na condição 2 também em gás ideal, de T2 e P2, e depois a gente retorna, né, para a condição real. Então, aqui a gente tem uma condição real, aqui a gente tem uma condição ideal, aqui a gente tem uma condição ideal, e aqui a gente tem uma condição real. Então, o que a gente vai chamar de propriedade residual não é nada mais, nada menos do que a minha propriedade real menos a minha propriedade de gás ideal, ok? Para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso identificar o meu caminho. O meu caminho está sendo esse. Estou seguindo nessa minha direção. Então, para eu entender, vamos só lembrar. Se aqui é condição de gás ideal menos condição real, isso daqui é menos M residual AT1, P1. Se aqui é uma condição de gás ideal para uma condição real, isso daqui é mais M residual AT2, P2. Vitor, e essa parte aqui do meio? Condição de gás ideal de T1, P1 para condição de gás ideal T2, P2, que é um ΔM de gás ideal, ok? Bem tranquilinho, né, gente? Até agora a gente não aplicou fórmula nem nada, né? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Como é que eu vou gerar isso daqui? Vou ter que analisar a minha situação, né? Então, ó, a gente vai ter que ficar olhando para isso daqui e tentar entender exatamente o que está acontecendo ou não dentro aqui desse nosso exercício. Então, uma coisa que eu acho muito interessante da gente ter em mente é o seguinte: olha, se eu posso ter algumas condições de saída, eu tenho que estar mais interessado em quê? Em qual delas eu vou estar analisando? Se eu vou estar analisando uma de bifásico, uma de estado literalmente saturado, de vapor saturado, ou de vapor superaquecido. E para isso, eu tenho que perceber que, na verdade, eu estarei passando obrigatoriamente, para chegar nesse ponto aqui que eu quero saber, eu estarei passando um estado de líquido para um estado de vapor. Então, existe aqui uma mudança de fase que ela precisa ser imputada dentro do meu diagrama de resíduo. E nesse caso, a gente vai posicionar ela da condição de gás ideal, T2P2, até a condição real, T2P2, bem aqui. Como se aqui a gente tivesse um ΔM de vaporização. Também, né, AT2, SAT, no caso, né? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso resíduozinho aqui. Vamos montar ele, né? E vamos fazer as possíveis análises que a gente tem daqui, né? Se a gente tira QH1, né, que é o meu ponto inicial, ela é menor do que o meu H de vapor saturado, né, que a gente tem, vai ter a T2 SAT, né? A gente tem que analisar isso, a minha T2 SAT, né? Tem que analisar isso e verificar que quando H1 menor que H de vapor saturado, a gente pode ter uma situação onde a gente tem um bifásico, né? Como é que a gente consegue ver isso aqui? Pelo seguinte, aqui, quanto mais perto da borda, mais próximo da condição de vapor saturado eu tô. Se eu estou falando para você que H1 é obrigatoriamente menor do que isso daqui, ele garantidamente vai estar para dentro aqui da doma do bifásico, ok? Então ele é uma condição bifásica. Segunda possibilidade que a gente tem, H1 é igual a HV SAT, né? Então aqui a gente já sabe a condição de saída, né? A gente já entende qual que é a condição de saída, que é a própria ponto de saturação de vapor, né? E a gente tem a última opção, que é H1 maior do que HV SAT, né? Que é o caso de vapor superaquecido, né? E se é um caso de vapor superaquecido, meu problema ele vai ter que mudar o que eu faria, tudo bem? Nesse caso aqui, então, para a gente montar o resíduo da situação, a gente só vai substituir o que a gente já conhece, né?
seja, a gente já vai montar aquele quadradinho clássico do resíduo, né? E a gente vai deixar ele aqui e a gente vai discutir exatamente os passos, que não vai mudar muito da última coisa que eu tinha falado. A única coisa que a gente vai fazer de alteração aqui é realmente adicionar aquele ΔH ou ΔS de vaporização. Nesse caso, a gente já sabe que a nossa condição de análise é em função a ΔH igual a zero, então eu estou interessado nas propriedades residuais de entalpia, né? Então, aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou montar um resíduo e eu quero que vocês entendam o sentido que esse resíduo vai ter, ok? Então, aqui estarei colocando HV1 SAT AP2 indo para H2, né? Que é aquele 2 SAT, né? Então, HV de gás ideal. Para cá, lembrando que aqui a gente está AT2P2, né? Aqui também a gente está AT2P2. E agora a gente vai mudar, né, para H1, né? Vapor também, a gente ainda não mudou a fase dele. T1P1. Faremos uma pequena paradinha aqui no meio, onde a gente vai ter o H1 de líquido. Então a gente está fazendo um processo aqui onde a gente está mudando ele de fase, tudo bem? AT1P1. E por fim a gente chega na condição final, que é H1 de líquido, AT1P1. O jeito que eu montei aqui, gente, está invertido justamente só por uma questão de orientação, tudo bem? Então, o caminho que eu estou seguindo é o mesmo, ok? E por que eu estou seguindo esse caminho? Porque eu quero H de vapor menos H de líquido. Então, eu inverti justamente para isso daqui ter como condição final aqui e condição inicial aqui. Cuidados que tem que se tomar em relação a isso. Então, quando você inverte isso daqui, ou seja, eu estou fazendo um processo inverso, eu tenho que avaliar também aquele valor que eu obter. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou usar P2 como pressão referência. É meio complicado a gente usar P2 como pressão referência, porque ela é uma pressão de 2 bar e a gente normalmente utiliza pressões referências bem abaixo disso, né? Mas eu vou estar usando uma pressão de 2 bar justamente para diminuir o caráter algébrico da questão e que também é aceito em provas a gente usar essa pressão 2 como uma pressão referencial. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou falar que se P2 é uma pressão referencial, H de líquido saturado a P2, T2 SAT, né? Vai ser igual a zero, né? E S de líquido saturado a P2 também vai ser igual a zero, tudo bem? Então, isso daqui é um valor que a gente tem que lembrar, porque lá no fim a gente vai usar isso, tudo bom? Então, se eu calculo o ΔH de vaporização, né? A pressão 2, ele vai ser basicamente H de vapor saturado a P2, né? Porque o menos H de líquido saturado que apareceria, ele seria igual a zero. Então, isso daqui a gente tem que calcular, tudo bem? Então, para a gente calcular isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação de Heidel, tudo bem? Para quem não se lembra da equação de Heidel, vamos falar aqui rapidinho sobre ela, né? A equação de Heidel, ela é uma equação que ela vai ter o seguinte pensamento. Eu preciso encontrar um ΔH de vaporização. E eu vou formar o meu ΔH de vaporização a partir do ΔH de vaporização a temperatura normal, tudo bem? Então, a fórmula que a gente vai utilizar vai ser a seguinte. Vou pegar aqui para vocês e vou colar só um momentinho, tá? Deixa eu ver. Essa fórmula daqui, ok? Então, para a gente fazer as contas, a gente vai utilizar esta fórmulazinha aqui. Então, primeiro pensamento que a gente tem que ter. Quem que a gente tem aqui? A gente tem R, a gente tem Tn, a gente tem pressão crítica, a gente tem temperatura relativa normal, que nada mais nada menos é do que Tn sobre Tc, tudo bem? Tudo isso aqui a gente tem. Então, a gente vai calcular esse valor,
que vai ser um ΔH de vaporização à temperatura normal igual a 18.095 Joule, ok? O que acontece é o seguinte, agora com a segunda equação, que é a equação de Watson, eu vou obter o ΔH de vaporização a uma temperatura diferente, tá? E essa temperatura diferente que eu estou procurando, adivinha qual que é? É a temperatura de saturação de P2, né? Ok? E com isso a gente tem, né, que um ΔH de vaporização ao par P2T2SAT, né? Ele vai ser igual a 17.275 Joule por mol, né? A gente pode fazer essas contas em bar centímetro cúbico, né? Então, se eu estou usando isso aqui em Joule, eu tenho que lembrar que o R que eu vou utilizar em outros lugares é 8,314, ok? Joia. Resíduo está montado, a gente já tem ideia, né? Então, agora vamos classificar cada uma dessas partes, né? Então, aqui a gente tem o ΔH1, né? Esse ΔH1 que a gente já sabe que é menos H residual em T1 e P1. Aqui a gente tem um mais H residual em T2, P2, claro, que com o valor que a gente vai ter que somar também de menos ΔH de vaporização, né? A temperatura 1. E por fim, a gente vai ter o ΔH de gás ideal. Então, quando a gente contabiliza tudo isso daqui, a carinha do nosso ΔH vai ficar exatamente essa daqui, ó. ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 mais ΔH4. E tudo isso daqui vai ficar substituído como menos H residual de P2 mais ΔH de gás ideal mais H residual AP1 menos ΔH de vaporização AP1. Ok? Tudo bem? Feito isso, gente, o que a gente vai ter que fazer? Aqui vão entrar as partes das contas. Então, para a gente não ficar muito tempo aqui fazendo as contas, algumas coisas eu vou encurtar, mas eu vou mostrar exatamente de onde que a gente tira as fórmulas, ok? Feito isso, primeira preocupação que a gente tem agora é a seguinte, tá certo, eu tenho essas contas. O que é tranquilinho de calcular, o que eu já tenho, o que eu olho, boto o olho e falo, nossa, isso que eu já tenho, Vitor, eu não preciso me preocupar tanto. Vamos lá. ΔH de gás ideal, vocês conhecem, ok? Por que o ΔH é de gás ideal, vocês conhecem? Porque ele vai ser uma integral de T1 até T2, Cp dt, mais uma integral de P1 até P2, menos dρ de V, dρ de T a P. E lembrando que nesse caso a gente usa a equação de gás ideal, tá? Vocês podem usar a equação de gás ideal. Então vamos lembrar que PV sobre RT é igual a 1. Então nesse caso V vai ser nada mais, nada menos que RT sobre P, tá? Só a felicidadezinha aqui, tudo bem? Pode usar sem medo essa equação aqui. É de gás ideal, né? Então isso daqui a gente já consegue calcular sem muito esforço também. Aqui a gente não vai substituir os valores, apesar do enunciado conter todos eles, né? O valor de ΔH de gás ideal que a gente vai obter aqui vai ser um valor de 3.738,6 joules por mol, ok? E adivinha qual outro que a gente tem capacidade de fazer? O ΔH de vaporização AP1, que já foi calculado, né? Lembrando que a gente já calculou ele lá atrás, né? E a gente obteve o valor aqui em cima de 17.275, ok? Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Aqui eu coloquei a P2T2, agora que eu percebi, gente. É P1T1 aqui. Beleza. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que imaginar essa situação que a gente está aqui e agora começar a fazer os cálculos dos resíduos, tá? Para a gente fazer os cálculos dos resíduos, a gente vai estar utilizando uma fórmula que foi dada no formulário, tá? Então eu vou extraí-la aqui novamente para a gente entender o que está acontecendo, para a gente pegar a possível sugestão de como resolver isso, tá? Então, gente, as fórmulas que a gente vai usar de resíduo, elas basicamente estão contidas no formulário, né? Então, se a gente tivesse uma prova, iria aparecer este formulário aqui, muito semelhante a ele. E para a gente fazer isso, a gente vai entender cada um dos termos aqui. Primeiro que a gente está interessado no H residual. Então, vai ser a primeira equação que eu vou utilizar.
E para fazer esse H residual, a sugestão aqui é a qual? É a gente pensar com calma na hora de resolver, na hora de fazer esses cálculos e ver o que é valor e o que não é. Tudo bem? Então, para cálculo de H residual, eu preciso de RT, que é um valor que eu tenho. Z eu não tenho, porque eu não sei o volume. Derrom de A, derrom de T, eu também não sei, então eu vou ter que derivar, né? E o B e o A, né? Ambos são constantes, né? Que a gente vai calcular para cada uma das temperaturas. Tudo ok? Então, aqui a gente montou uma tabelinha para vocês. A gente vai usar exatamente duas temperaturas, né? Que é a temperatura de saturação, que é de 241,6, e a temperatura de entrada, né? Que vai ser de 303,15. Ok? Então, para isso, como que a gente faz? Seguinte maneira. Como a temperatura, a gente calcula um A. E o B é constante, né? Vamos lembrar que o B aqui, nesse caso, vai ser constante. Que ó, o B é uma constante que não depende de temperatura, RTC sobre PC. E com isso a gente calcula um V. Vamos lembrar como que a gente faz isso. A gente vai pegar essa equação aqui, a gente vai chutar um valor de pressão aqui, recolher um valor de volume, tá? E verificar esse valor de volume, se ele é compatível ou não com a realidade do problema, ok? Nesse caso, a gente vai chutar duas temperaturas, 241,60, né? E 303,15, ok? Com isso, a gente obtém dois As diferentes, tá? 1,04 vezes 10 elevado à sétima, 9,37 vezes 10 elevado à sexta. Com isso, a gente obtém dois valores de volume diferentes, ok? 9.591 e 1.690, ok? Com isso, a gente consegue calcular Z, né? A pergunta que surge aqui, gente, é muito, muito importante. Como que eu calculo Z, Vitor? Eu preciso de expressões imensas? Não. Vamos lembrar que PV sobre RT você consegue tirar a compressibilidade, ok? Com isso, a gente tira a compressibilidade do primeiro e a compressibilidade do segundo. E com isso, a gente tem o quê? A gente tem um valor, né? De quase tudo aqui dessa expressão, a gente já tem um valor, né? Na verdade, aqui a gente já tem tudo. Falta só, né, a cerejinha do bolo, que é o derrom de A, derrom de T. Dica de como que vocês vão fazer esta operação do derrom de A, derrom de T. Fazer isso na mão é complicado, tá, gente? Então, vocês vão olhar para a expressão de A, que é essa daqui. Dentro da expressão de A, o que que é constante? Gente, absolutamente isso daqui tudo. Essa parte toda aqui é constante. Então, o que não é constante é o meu alfa. Então, eu vou ter que fazer basicamente a derivada de alfa, que é isso daqui. K é uma constante que você vai usar pela excentricidade. Colocando o K aqui dentro, vocês vão usar uma funçãozinha na sua calculadora, que é d de dx. Escreve no TR T sobre TC. Esse T ele vai se comportar como x na calculadora. D de dx de alfa. Imputa ele aqui e você tem uma derivada de A com a temperatura. Lembrando que aqui você vai substituir quais valores? 241,60 e 303,15, tá? E nisso daqui a gente tem dois valores em relação a isso. Os valores, eles são altos? São altos. Vitor, eu preciso me assustar com eles? Não precisa, fique tranquilo. Então, derrom de A, derrom de T vezes T, eu vou colocar o T aqui, que vai ser importante, né? Pra gente já ter ele pelo menos escrito. E claro, a gente tem um menos A aqui. Vamos colocar o termo inteiro, né? Colocar o termo inteiro para a gente não ter que fazer mais conta depois, né? Menos A, vamos colocar esse termo aqui inteiro. Com isso aqui a gente tem um valor de 10.135, aqui de 9.373, né? Com isso, gente, a gente tem a condição de calcular todos os dois H residuais, né? Então, H residual, né? A primeira temperatura, que é de 241,60, ele me retorna um valor de menos 263,28, né? E o H residual, né? A 303,15, ele me retorna um valor de 1.397,24. É possível, tudo aqui já olho por mão. É possível que esses valores realmente diferenciem, né? Dado que a gente tem muitas casas decimais, às vezes, que a gente come, e tudo isso influencia bastante. Tudo bem? O que acontece quando a gente pega esses Hs residuais e tudo e faz aquela soma total? O
que a gente tem? A gente tem que um ΔH total, ele vai ficar nessa seguinte cara, menos 9.937 joules, ok? O fato de ter dado isso já retorna para a gente que o problema é um problema bifásico, tudo bem? É um problema bifásico. Se é um problema bifásico, o que eu vou fazer? Eu vou falar que H2 é igual a H1, que é H de líquido saturado, que é igual a um valor. Ok? Isso aqui é um valor que a gente consegue obter ele. Com esse valor, eu sei que o quê? Que isso vai ser igual a uma condição 2. Mas a condição 2 é igual a quem? X do vapor vezes H de vapor saturado. Lembrando que H de líquido saturado seria igual a zero, por isso que ele não aparece aqui o X do líquido vezes H de líquido saturado. Tudo isso daqui igual a 7.342,202. Com isso, a gente pega o X do vapor, ok? E com isso, a gente consegue também tirar o valor de X do líquido, joia? Deixa eu fazer essa continha aqui, que essa daqui eu não anotei. Vai dar 0,1 menos 0,425, a gente obtém um valor de 0,575, ok? Vocês vão perceber que não tem utilidade esse X do líquido, ok? Pelo fato seguinte, que a gente zerou o S do líquido saturado também, que a gente considerou como referência. Então, vai diminuir basicamente essa parte de conta e vai auxiliar a gente no resíduo também, ok? Com isso, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, né? Que com esse valor, a gente ainda não encontrou o ΔS, né? Que é a entropia gerada, que foi pedido para ele. Que nada mais, nada menos que é S2 menos S1, ok? S1 é calculável, sem problema nenhum também. S2 é X do vapor vezes S do vapor saturado, AP2, que a gente vai conseguir pegando o seguinte, a gente vai pegar o H de vapor saturado, AP2, que a gente já calculou, e dividi-lo pela temperatura, ok? Isso aqui vai retornar o S do vapor saturado, AP2, ok? Isso daqui vai te dar o valor total de 14,72095. Nossa, Vitor, um processo tão complicado, mas com uma variação de entropia tão baixa? Sim, é bem natural esses valores, tá bom? Pelo balanço de entropia, a gente sabe que vai ser, a entropia gerada vai ser basicamente a variação, né, da nossa entropia, né? Então a gente já tem ela aqui. E para a gente calcular, né, esse valor de S1, que acabei não colocando aqui, a gente tem que fazer todo aquele resíduo novamente. Então, isso daqui eu vou poupar vocês de ver, mas basicamente realizar o mesmo processo, né? Sabendo, na verdade, desse resíduo aqui de cima, né? Vamos voltar. Esse resíduo aqui de cima. Só que em vez de H, a gente coloca S e faz todos aqueles recálculos novamente, ok? Então, se a gente voltar lá na parte do formulário que a gente utilizou para parte de resíduo, a gente vai ter que calcular todos esses valores novamente? Não, senhores. Por quê? Porque adivinha, a gente já calculou eles para o HDR. Então, a gente já sabe a temperatura de saída, a gente já sabe os Zs, a gente já sabe os Bs, a gente já sabe os Vs. Então, todos esses valores aqui, ó, que estão imputados aqui nesse S2 menos S1, eles são bem tranquilos, ok? Bem de boinha mesmo, tá bom? Então, esses valores aqui todos você conhece. Gente, é isso nessa questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pode entrar em contato com a gente tenta tirar. Eu sei que é uma questão muito complicada, dá um pouco de desânimo essa parte daqui, mas não é impossível, tá? Esse terminho aqui, esses dois terminhos, na verdade, eles assustam muito. Esse daqui de obter o volume também, vocês já estão familiarizados da prova 1, mas qualquer dificuldade vocês também tiverem, lembrando como que faz, né? Não é tão difícil. E é uma questão realmente extensiva, é muita conta que tem que se fazer, né? E esses Hs residuais, eles não são nada, vamos dizer assim, lúdicos, né, de você olhar como é que funciona. Mas basicamente isso daqui é um resíduo. Isso é uma fórmula que ela é gerada quando a gente tira uma condição real de uma condição ideal, ok? Assim nós terminamos nosso segundo módulo de TQ1, finalizando nossa parte teórica com alguns exercícios já embutidos. Caso vocês possuam alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, enviar pra gente por e-mail, procurar a gente na sala do PET, no A242. Ademais, muito obrigado e vejo vocês na próxima.